Você me envergonha! O filho médico gritou isso na frente de todo mundo na formatura. Ela só abaixou a cabeça e saiu chorando. Mas ele não sabia que a empresa dela tinha faturado 50 milhões naquele ano e que ele ia descobrir isso da pior forma possível. Maria Silva se arrumou com uma roupa simples. Era o único que tinha apropriado para uma cerimônia de formatura, comprado numa loja de departamento com o dinheiro que juntou durante meses. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o buquê de flores que escolheu com tanto carinho para o filho. Felipe estava se formando em medicina na renomada Universidade Metropolitana. 6 anos de sacrifícios, de trabalhar em 3 empregos diferentes, de economizar cada centavo para pagar as mensalidades que ele não conseguiu cobrir com a bolsa parcial. Maria tinha orgulho de cada cicatriz nas mãos, cada hora de sono perdida, cada refeição que deixou de fazer para garantir que o sonho do filho se realizasse. O auditório estava repleto de famílias elegantes. Pais de terno impecável, mães com vestidos caros e joias que brilhavam sob as luzes do salão. Maria se sentiu pequena no meio de tanta ostentação, mas o sorriso não saía do rosto. Seu menino ia ser doutor. Quando Felipe subiu ao palco para receber o diploma, Maria se levantou e aplaudiu com tanto entusiasmo que algumas pessoas olharam para ela. Lágrimas de alegria escorriam pelo rosto enquanto via o filho cumprimentar o reitor e posar para as fotos oficiais. 20 e poucos anos de luta valeram a pena naquele momento. Após a cerimônia, Maria se dirigiu para onde Felipe estava conversando com um grupo de colegas recém-formados. Todos bem vestidos, vindos de famílias abastadas, falando sobre os estágios em hospitais renomados que já tinham garantidos por indicação dos pais médicos. Felipe, meu filho! Maria se aproximou com o buquê nas mãos, o rosto radiante de felicidade. Felipe olhou para ela e algo mudou em sua expressão. Era como se uma nuvem tivesse passado sobre seu rosto. Ele olhou rapidamente para os colegas, depois para a mãe, e Maria percebeu algo que nunca tinha visto antes nos olhos do filho. Vergonha. Oi, mãe, ele disse baixinho, claramente desconfortável. Trouxe flores para você, amor. Estou tão orgulhosa. Maria estendeu o buquê com um sorriso que iluminava todo o rosto. Rodrigo, um dos colegas de Felipe, se aproximou com curiosidade. Felipe, não vai nos apresentar? Felipe hesitou. Maria percebeu a pausa, o constrangimento, a forma como ele evitou olhar diretamente para ela. Mas mesmo assim, não estava preparada para o que veio depois. Ela trabalha limpando casas, Felipe disse, as palavras saindo como pedras pesadas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. As flores tremeram em suas mãos, e ela tentou processar o que acabara de ouvir. Ele não disse, é minha mãe. Ele disse que ela limpava casas. Camila, uma das colegas, forçou um sorriso educado. Que bom conhecê-la, dona. Maria, ela respondeu automaticamente, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Bom, mãe, a gente precisa ir para a festa da turma agora, Felipe disse, evitando olhar diretamente para ela. É só para os formandos e as famílias, importantes. A palavra importantes cortou Maria como uma lâmina. Ela não era importante. Não naquela cerimônia, não para aqueles jovens doutores. E aparentemente não para o próprio filho. Felipe, eu pensei que... Maria começou a falar, mas ele a interrompeu. Mãe, por favor, não precisa ficar aqui constrangendo a situação. As palavras foram como um murro no estômago. Maria olhou ao redor e percebeu que alguns colegas de Felipe trocavam olhares desconfortáveis. Outros nem disfarçavam o ar de superioridade. Ela era a mãe faxineira no meio dos doutores. Você me envergonha, Felipe murmurou, mais alto o suficiente para que ela ouvisse perfeitamente. O mundo de Maria desabou naquele momento. As flores escorregaram de suas mãos e caíram no chão do auditório, pétalas se espalhando pelos seus pés. Ela olhou para o filho que criou com tanto amor, para quem deu toda a sua vida, e viu um estranho. Sem dizer uma palavra, Maria se abaixou, juntou as flores do chão com as mãos trêmulas e saiu do auditório. Cada passo era uma tortura, cada olhar que sentia nas costas era uma punhalada. No corredor, encostou na parede
e finalmente deixou as lágrimas caírem livremente. Débora, uma das funcionárias da universidade que conhecia Maria há anos, ela às vezes fazia trabalhos de limpeza no campus, se aproximou preocupada. Dona Maria, está tudo bem? Meu filho, meu menino. Maria não conseguiu completar a frase. Débora a abraçou, entendendo sem precisar de explicações. Ele vai perceber o erro, Dona Maria. Um dia ele vai perceber. Maria balançou a cabeça, enxugando as lágrimas. Criei um monstro, Débora. Sacrifiquei tudo por ele e criei um monstro. Naquela noite, Maria chegou ao pequeno apartamento que dividia com Felipe desde que ele começou a faculdade. Ele ainda não tinha voltado. Provavelmente estava na tal festa com as famílias importantes. Ela se sentou à mesa da cozinha e abriu uma gaveta que há anos não mexia. Dentro estavam documentos amarelados, certidões, papéis de uma vida que ela havia escondido há muito tempo. No meio deles, uma pasta com o nome Inovamed Soluções Médicas, em letras douradas já desbotadas. Maria passou os dedos sobre as letras, lembrando de uma época em que esse nome significava sucesso, inovação, futuro promissor. Uma época em que ela não limpava casas, mas comandava laboratórios. Quando ela não era motivo de vergonha, mas de admiração. Ela tirou da pasta uma foto antiga onde aparecia ao lado de outros executivos, todos de jaleco branco, sorrindo em frente a um prédio moderno. A placa na entrada dizia Laboratórios Inovamed, Pesquisa e Desenvolvimento. Maria estava no centro da foto, jovem, confiante, orgulhosa do império que havia ajudado a construir. Felipe chegou em casa muito tarde, fazendo barulho na porta como sempre fazia quando bebia. Maria guardou rapidamente os documentos de volta na gaveta e fingiu que estava dormindo no sofá da sala. Mãe? Felipe chamou, a voz meio pastosa. Maria não respondeu. Mãe, eu sei que você não está dormindo. Ela se virou de costas para ele. Olha, sobre hoje, eu não queria que fosse daquele jeito, mas você tem que entender. Aquela gente toda tem um padrão, sabe? Eles esperam certas coisas. Maria se levantou lentamente, os olhos vermelhos de tanto chorar. Que padrão, Felipe? O padrão de ter vergonha de quem te criou? Não é isso, mãe. É que você podia ter se arrumado melhor? Podia ter o quê? Fingido ser rica? Mentido sobre quem sou? Felipe suspirou, passando as mãos pelo cabelo. Mãe, você não entende como funciona o mundo da medicina. É questão de network, de impressões. Se eu quero crescer na profissão, preciso estar associado às pessoas certas. E eu sou a pessoa errada? Felipe não respondeu imediatamente, e esse silêncio foi mais doloroso que qualquer palavra. Você é minha mãe e eu te amo, mas, profissionalmente falando, você não me ajuda. Maria sentiu algo se despedaçar dentro do peito. Ela caminhou até a gaveta, pegou a pasta antiga e a colocou sobre a mesa da cozinha. Sabe o que é isso, Felipe? Ele olhou desinteressado. Papéis velhos? São os documentos da empresa que eu fundei anos atrás. A Inovamed. Você era pequeno, não se lembra? Felipe franziu a testa. Que empresa? Mãe, você sempre trabalhou limpando casas. Trabalhei limpando casas para te sustentar depois que... Maria parou, respirou fundo. Depois que perdi tudo tentando manter você na escola particular, pagando seus cursinhos, suas necessidades. Mãe, para com essa fantasia. Você nunca teve empresa nenhuma. Maria abriu a pasta e mostrou os documentos, as fotos, os contratos. Felipe se aproximou, ainda cético. Mas quando viu o nome da mãe nos papéis oficiais, sua expressão mudou completamente. Isso é real? Eu desenvolvia equipamentos médicos, Felipe, respiradores, monitores cardíacos, aparelhos que hoje estão em hospitais pelo país inteiro. Tinha 15 funcionários, laboratório próprio, contratos com o governo. Felipe pegou uma das fotos, incrédulo. Por que você nunca me contou isso? Porque quando você tinha 8 anos, tive que escolher entre manter a empresa ou garantir sua educação. A Inovamed estava passando por dificuldades, precisava de um investimento grande para se manter competitiva. Vendi tudo, peguei o dinheiro e investi no seu futuro. As palavras atingiram Felipe como socos. Ele olhou para a mãe como se a visse pela primeira vez. Você abandonou sua empresa por minha causa?
Abandonei minha empresa para que você pudesse ter a sua carreira, para que pudesse se formar na melhor universidade, ter o melhor futuro possível. Felipe se sentou pesadamente na cadeira, ainda processando a informação. E hoje você me disse que eu te envergonho. Maria continuou, a voz embargada. Hoje, na sua formatura, você fingiu que eu era só uma faxineira qualquer. Mas não sabe que a mulher que você tem vergonha criou tecnologias que salvam vidas todos os dias. O silêncio na cozinha era absoluto. Felipe olhava para os documentos como se fossem objetos alienígenas. Mãe, eu não sabia porque eu nunca contei. Porque queria que você me visse como sua mãe, não como alguém que você devia alguma coisa. Mas aparentemente nem como mãe você consegue me ver com orgulho. Maria recolheu os documentos e guardou a pasta de volta na gaveta. Felipe, você se formou médico hoje. Parabéns. Agora você é doutor, como sempre sonhou. E eu vou precisar repensar algumas coisas na minha vida. Ela se dirigiu para o quarto, mas parou na porta. Só para você saber, filho, a Inovamed ainda tem patentes em meu nome. Patentes que rendem royalties até hoje. Royalties que ajudaram a pagar seus últimos anos de faculdade. A faxineira que te envergonha ainda tem mais dinheiro guardado do que a maioria das famílias importantes dos seus colegas. Felipe ficou sozinho na cozinha, encarando a gaveta fechada, tentando processar que a mulher que acabara de humilhar publicamente era, na verdade, muito mais do que ele jamais imaginou. E que sua vergonha havia custado mais caro do que ele poderia ter previsto. Os dias seguintes à formatura foram tensos no pequeno apartamento. Felipe saía cedo e voltava tarde, evitando conversar com Maria sobre a revelação da noite anterior. Quando se cruzavam na cozinha, ele desviava o olhar, como se não soubesse mais como se relacionar com a mãe que descobrira ser bem diferente do que imaginava. Maria continuava sua rotina de sempre, limpando casas durante o dia. Mas algo havia mudado. Ela carregava os documentos da Inovamed numa pasta velha dentro da bolsa, como se precisasse da prova física de que um dia foi mais do que uma simples faxineira. Foi numa tarde chuvosa, quando Maria estava organizando seus pertences, que Felipe encontrou coragem para quebrar o silêncio. Mãe, posso fazer uma pergunta? Maria parou de dobrar as roupas e olhou para o filho. Se você tinha uma empresa, se tinha dinheiro, por que continuou trabalhando como faxineira todos esses anos? Maria se sentou na beirada da cama, a expressão cansada. Por que, Felipe? Quando vendi a Inovamed, usei quase todo o dinheiro para garantir sua educação. O que sobrou, eu guardei como reserva para emergências. Mas as contas do dia a dia, o aluguel, a comida, isso eu sempre quis pagar com o meu próprio trabalho. Mas você podia ter reconstruído a empresa, podia ter voltado ao que fazia antes. Maria sorriu tristemente. Podia. Mas aí significaria menos tempo com você, menos disponibilidade para te apoiar nos estudos. Eu escolhi ser sua mãe em tempo integral, mesmo que isso significasse ser faxineira. As palavras atingiram Felipe como um tapa na consciência. E os royalties que você mencionou? Maria foi até a cômoda e tirou de uma gaveta um envelope grosso. 3 das patentes que desenvolvi na Inovamed ainda geram royalties. Todo mês chega esse dinheiro. Ela mostrou os extratos bancários. Felipe arregalou os olhos quando viu os valores. Mãe, isso aqui é mais do que eu vou ganhar como médico residente nos primeiros anos. Eu sei. E você nunca me contou? Para quê? Para você ficar acomodado? Para não valorizar seus próprios esforços? Preferi que você conquistasse seu diploma, acreditando que dependia apenas do seu mérito. Felipe se sentou ao lado da mãe, finalmente entendendo a dimensão dos sacrifícios que ela havia feito. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Maria o olhou, esperando. Hoje no hospital onde vou fazer residência, o Dr. Henrique Campos, que é chefe do departamento, me chamou para uma conversa. E? Felipe hesitou, claramente desconfortável. Ele me perguntou sobre você. Disse que soube que sua mãe estava presente na formatura e que gostaria de conhecê-la. Maria franziu a testa. Por que ele quereria me conhecer? Isso é o estranho. Ele disse que reconheceu seu nome em alguns documentos antigos, de quando trabalhava em um projeto de desenvolvimento de equipamentos médicos. O coração de Maria disparou. Que tipo de projeto? Respiradores artificiais.
Ele disse que há alguns anos, quando ainda era residente, participou de testes de um equipamento revolucionário desenvolvido por uma empresa chamada Inovamed, e que o nome da responsável técnica era Maria Silva. O silêncio entre eles se tornou denso. Felipe, o Dr. Henrique tem quantos anos? Uns 50 e poucos. Por quê? Maria fechou os olhos, uma lembrança surgindo clara em sua mente. Eu me lembro dele. Era um jovem residente muito brilhante. Fazia perguntas técnicas excelentes durante os testes. Chegamos a conversar algumas vezes sobre possíveis melhorias no equipamento. Felipe a olhou boquiaberto. Você conhece o chefe do departamento onde vou trabalhar? Conheço. E pelo jeito ele me lembra com carinho se está querendo me conhecer novamente. Mãe, você precisa entender uma coisa. O doutor Henrique não é qualquer médico. Ele é referência nacional em medicina intensiva, consultor do Ministério da Saúde, autor de livros que são usados nas melhores universidades do país. Maria assentiu, sem demonstrar surpresa. E ele quer conhecer a faxineira que te envergonha? As palavras saíram com uma ironia suave, mas Felipe sentiu o peso da crítica. Mãe, sobre aquilo, eu estava nervoso, inseguro. Você estava com vergonha, Felipe. E eu entendo. Realmente deve ser difícil explicar para seus colegas doutores que sua mãe limpa banheiros para ganhar a vida. Não é isso? É sim. E sabe o que é mais triste? É que você tem vergonha justamente da mulher que possibilitou que você chegasse onde está. Felipe baixou a cabeça, a culpa pesando sobre os ombros. O que o doutor Henrique disse exatamente sobre você? Maria esperou, percebendo que havia mais na história. Ele disse que a Inovamed desenvolveu alguns dos equipamentos mais inovadores da área médica, que os respiradores que vocês criaram salvaram milhares de vidas e ainda são referência tecnológica. E ele perguntou se você ainda trabalhava na área, se tinha interesse em conhecer os novos projetos do hospital, se gostaria de colaborar com alguma pesquisa. Maria sentiu o coração acelerar. Há anos não ouvia alguém falar do seu trabalho com esse tipo de reconhecimento. E o que você respondeu? Felipe desviou o olhar, claramente constrangido. Eu disse que você estava aposentada da área. Aposentada? Mãe, eu não sabia o que dizer. Descobri tudo isso ontem à noite. Se soubesse antes o quê? Não teria sentido vergonha de mim na formatura? A pergunta ficou suspensa no ar. Felipe não tinha resposta. Felipe, você quer saber a verdade completa? Ele assentiu. Maria foi até o armário e tirou uma caixa que estava escondida no fundo. Dentro havia mais documentos, fotos, recortes de jornal. A Inovamed não foi apenas uma empresa de equipamentos médicos. Nós fomos pioneiros no desenvolvimento de tecnologia de suporte à vida. Nossos equipamentos foram exportados para hospitais na Argentina, Chile, Uruguai. Ela mostrou fotos de equipamentos em funcionamento, certificados internacionais, prêmios de inovação. Eu não era apenas sócia, Felipe. Eu era a responsável técnica, a inventora principal. 3 patentes internacionais estão em meu nome. Felipe olhava as evidências sem acreditar. Mãe, isso aqui é incrível. Por que você escondeu tudo isso de mim? Porque quando você começou a crescer, percebi que estava me tornando obsessiva com o trabalho. Passava dias inteiros no laboratório, chegava em casa tarde, viajava constantemente para apresentações. Você ficava com babás, com vizinhos. Maria pegou uma foto onde aparecia discursando em um congresso médico. Nesta foto eu estava apresentando nossa última invenção para uma plateia de 500 médicos. Foi um dos dias mais importantes da minha carreira profissional. E você abandonou tudo isso? Não abandonei. Escolhi ser mãe presente em vez de empresária ausente. Escolhi garantir seu futuro em vez de perseguir o meu sucesso. Felipe segurava a foto, tentando conciliar a imagem da mãe palestrante com a mulher que limpava casas todos os dias. Mas você sente falta? Maria demorou para responder. Sinto, especialmente quando vejo equipamentos que ajudei a criar salvando vidas em hospitais onde trabalho como faxineira. É estranho limpar ao redor de máquinas que carregam sua assinatura técnica. Como assim? Semana passada, estava limpando a UTI do Hospital São Vicente. Vi um dos respiradores que desenvolvi funcionando, mantendo um paciente vivo. A enfermeira comentou como aquele equipamento era confiável,
como raramente apresentava problemas técnicos. Maria sorriu melancolicamente. Eu fiquei ali, passando pano no chão ao lado da minha própria criação, ouvindo elogios ao meu trabalho sem que ninguém soubesse que a faxineira era a inventora. Felipe sentiu um nó na garganta. Mãe, isso deve ser doloroso? É, mas também gratificante saber que meu trabalho ainda salva vidas, mesmo que ninguém saiba que sou eu. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, absorvendo o peso daquela revelação. Felipe, posso te fazer uma pergunta? Claro. Na formatura, quando você me apresentou como faxineira, você realmente sentia vergonha de mim ou vergonha da situação? Felipe pensou cuidadosamente antes de responder. Eu acho que sentia vergonha da minha própria insegurança, de não conseguir explicar como uma faxineira podia ter criado um médico, de não entender como nossa história se encaixava no padrão daquelas famílias todas. E agora? Agora eu percebo que nossa história é muito mais impressionante do que qualquer uma daquelas famílias. Que você é muito mais do que eu jamais imaginei. Maria tocou o rosto do filho carinhosamente. Felipe, você não precisa se envergonhar de quem eu sou ou do que faço. Precisa entender que cada escolha que fiz foi por amor a você. E que esse amor não me diminui, me engrandece. Eu sei, mãe, e eu quero corrigir meus erros. Como? Felipe respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão importante. Vou ligar para o Dr. Henrique amanhã. Vou contar a verdade sobre você, sobre sua carreira, sobre tudo que descobri. E vou perguntar se ele ainda tem interesse em conhecê-la profissionalmente. Maria o olhou surpresa. Tem certeza? Tenho. Você merece o reconhecimento que nunca teve. E eu mereço aprender a ter orgulho da mãe extraordinária que tenho. Pela primeira vez em dias, Maria sorriu genuinamente. Você tem certeza de que está pronto para que seus colegas descobram quem sua mãe realmente é? Felipe segurou as mãos da mãe. Mãe, eu estou pronto para que o mundo inteiro descubra quem você realmente é. Nos dias seguintes ao encontro com o Dr. Henrique, Maria começou a trabalhar no Centro de Inovação Médica do Hospital Metropolitan. Pela primeira vez em anos, ela acordava ansiosa para começar o dia, vestia roupas profissionais em vez de uniformes de limpeza e carregava uma pasta com projetos em vez de produtos de limpeza. Felipe observava a transformação da mãe com sentimentos contraditórios. Por um lado, ficava feliz em vê-la realizada novamente. Por outro, sentia um peso crescente no peito ao perceber o quanto havia subestimado a mulher que o criou. Bom dia, Dr. Felipe, disse Amanda, uma das enfermeiras da UTI, quando ele chegou para seu primeiro dia oficial como residente. Soube que sua mãe é a nova coordenadora do Centro de Inovação. Que orgulho, não? Felipe forçou um sorriso. É sim. Meu marido trabalha na área de engenharia biomédica. Quando contei que conheci Maria Silva, ele quase não acreditou. Disse que ela é uma lenda na profissão. Amanda continuou falando, mas Felipe mal escutava. A cada elogio sobre Maria, ele se sentia menor. Durante o dia, a situação se repetiu várias vezes. Colegas, funcionários, até médicos seniores faziam questão de cumprimentá-lo e comentar sobre a sorte de ter Maria Silva como mãe. Felipe, seu sobrenome já me soava familiar, disse Dr. Patrícia, chefe da cardiologia. Agora entendo por quê. Utilizo equipamentos desenvolvidos por sua mãe há mais de 10 anos. São obras de engenharia fantásticas. Ela nunca me contou muito sobre o trabalho dela. Felipe respondeu, tentando parecer casual. Modéstia deve ser característica de família. Dr. Patrícia sorriu. Você herdou o talento dela, pelo jeito. Quando Felipe chegou em casa naquela noite, encontrou Maria na cozinha, organizando papéis e fazendo anotações em um caderno. Como foi seu primeiro dia? Ela perguntou, sem levantar os olhos do trabalho. Interessante. E o seu? Incrível. Estou revisando os protocolos de manutenção dos equipamentos da UTI. Encontrei várias oportunidades de melhoria. Maria finalmente olhou para Felipe. Sabe, é estranho estar de volta àquele ambiente profissional. Sinto como se nunca tivesse saído. Felipe se sentou à mesa, observando os papéis espalhados. Eram diagramas técnicos, especificações de equipamentos, cálculos complexos. Nada que ele conseguisse compreender completamente. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro.
Por que você nunca me falou sobre seu trabalho de verdade? Sobre o que realmente fazia na Inovamed? Maria parou de escrever. Você era muito novo, Felipe. E depois que vendi a empresa, achei que não fazia sentido falar sobre o passado. Mas eu cresci, me tornei adulto, entrei na faculdade de medicina. Em algum momento você podia ter contado. Maria suspirou. Felipe, você quer saber a verdade? Ele assentiu. Eu tinha medo de que você se sentisse obrigado comigo, que achasse que tinha uma dívida a pagar por eu ter sacrificado minha carreira. E não tenho. A pergunta saiu mais amarga do que Felipe pretendia. Não, Felipe, você não me deve nada. As escolhas que fiz foram minhas. Mas foram escolhas que você fez por minha causa. Maria colocou a caneta sobre a mesa e olhou diretamente para o filho. Felipe, está me parecendo que você está se sentindo culpado por algo que não deveria. Não deveria? Mãe, hoje descobri que metade do hospital me conhece como filho da Maria Silva. Que as pessoas me respeitam não pelo que eu conquistei, mas por ser seu filho. E qual é o problema nisso? Felipe se levantou claramente agitado. O problema é que passei anos achando que estava sustentando você, que era eu quem cuidava da nossa família. E agora descubro que você sempre foi mais bem-sucedida profissionalmente do que eu jamais serei. Felipe, não, mãe. Deixa eu falar. Durante toda a minha vida, achei que você era apenas minha mãe faxineira. Que eu era o especial da família, o que ia vencer na vida, o que ia dar orgulho para você. As palavras saíam carregadas de frustração e confusão. E agora descubro que você já era alguém antes de mim. Que você já tinha uma carreira brilhante, reconhecimento profissional, sucesso, e que abriu mão de tudo isso por minha causa. Maria se levantou e tentou se aproximar dele, mas Felipe recuou. Você sabe qual é a pior parte? É que no dia que deveria ser de celebração dos meus méritos, eu te tratei como se você fosse um problema, e você realmente não era o problema. Eu era. Felipe, você está se punindo sem necessidade. Estou me punindo porque mereço, mãe. Porque na formatura, quando disse que você me envergonhava, eu estava mentindo para mim mesmo. Quem me envergonhava era eu. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Felipe. Eu me envergonhava de não conseguir explicar como uma faxineira tinha criado um médico, de não entender nossa história, de ter medo que as pessoas descobrissem que eu não era tão especial quanto fingia ser. Filho, e a ironia é que nossa história é muito mais impressionante do que qualquer uma daquelas famílias ricas. Uma mulher brilhante que sacrificou tudo pelo filho e ainda assim conseguiu voltar por cima. Felipe se sentou novamente, esgotado emocionalmente. Mas eu estraguei tudo. No momento que você mais merecia reconhecimento, eu te neguei, te escondi. Fingi que você não era importante. Maria se aproximou devagar e se sentou ao lado dele. Felipe, você quer saber o que realmente me machucou naquele dia? Ele olhou para ela, os olhos vermelhos. Não foi você me apresentar como faxineira. Foi você não me apresentar como sua mãe. As palavras atingiram Felipe como um soco no estômago. Se você tivesse dito, esta é minha mãe, ela trabalha limpando casas, eu teria ficado orgulhosa. Porque você estaria me reconhecendo como família, independentemente do trabalho que faço. Mãe, mas quando você disse apenas, ela trabalha limpando casas, me transformou numa estranha, numa pessoa qualquer que por acaso estava ali. Felipe escondeu o rosto entre as mãos. Eu sou um péssimo filho. Não é, Felipe. Você é um jovem que estava inseguro e cometeu um erro. Um erro doloroso, mas ainda assim apenas um erro. Como você pode me perdoar? Porque te amo e porque vejo que você está genuinamente arrependido. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Mãe, posso te contar uma coisa que aconteceu hoje? Claro. Rodrigo, aquele meu colega da formatura, me procurou no hospital. Disse que ficou sabendo quem você realmente é e que queria se desculpar. Se desculpar por quê? Pelo jeito que tratou você naquele dia. Disse que percebeu que você era especial pelo carinho que demonstrou por mim, mas que só agora entende o quão especial realmente é. Maria sorriu tristemente. E o que você respondeu? Que ele não precisava se desculpar comigo, mas talvez com você. Que eu é quem deveria me desculpar. E como ele reagiu? Felipe hesitou antes de responder. Ele disse uma coisa que não consigo tirar da cabeça. O quê? Disse que admirava muito sua história,
mas que admirava ainda mais seu caráter. Porque mesmo depois de ser humilhada publicamente pelo próprio filho, você não desistiu dele. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto de Felipe. Rodrigo disse que se fosse ele no meu lugar, você provavelmente teria o abandonado. Mas que você, em vez disso, me deu a chance de corrigir meu erro. Maria tocou o rosto do filho carinhosamente. Felipe, você é meu filho. Não existe erro que você possa cometer que me faça desistir de você. Mesmo depois de eu ter te magoado tanto, especialmente depois de você ter reconhecido o erro e estar lutando para corrigi-lo. Felipe abraçou a mãe e, pela primeira vez desde a formatura, sentiu que talvez pudesse se perdoar também. Mãe, posso te fazer uma promessa? Qual? Prometo que nunca mais vou ter vergonha de você. Nunca mais vou esconder quem você é ou o que significa para mim. Felipe, você não precisa fazer promessas grandiosas. Só precisa ser você mesmo. Mas eu quero que o mundo saiba quem é Maria Silva. Quero que todos entendam que ter você como mãe é meu maior privilégio. Maria sorriu, genuinamente feliz pela primeira vez em semanas. E eu quero que você entenda que você sempre foi meu maior orgulho, Felipe. Muito antes de se formar médico. Desde o primeiro dia que você me chamou de mãe. Naquela noite, Felipe dormiu melhor do que havia dormido desde a formatura. E Maria finalmente sentiu que sua família estava se curando. No dia seguinte, quando Felipe chegou ao hospital, procurou o Dr. Henrique em sua sala. Dr. Henrique, posso falar com o senhor? Claro, Felipe, entre. É sobre minha mãe. Ah, sim. Ela está se adaptando maravilhosamente ao trabalho. É exatamente o que esperávamos. Dr. Henrique, quero organizar um evento. Algo para apresentar oficialmente o trabalho dela para todo o hospital. Dr. Henrique levantou as sobrancelhas, interessado. Que tipo de evento? Uma palestra sobre inovação médica. Quero que todos os médicos, residentes, funcionários conheçam a história dela, conheçam o que ela já fez e o que está fazendo agora. É uma excelente ideia, Felipe. Você já conversou com ela sobre isso? Ainda não. Queria primeiro saber se o hospital apoiaria a iniciativa. Sem dúvida. Na verdade, seria ótimo para divulgar o trabalho do Centro de Inovação. Felipe respirou aliviado. Dr. Henrique, posso pedir uma coisa? Claro. Quero que seja um evento grande. Quero convidar não apenas pessoal do hospital, mas outros médicos da cidade, estudantes de medicina, profissionais da área. Tem certeza? Isso seria um evento considerável. Tenho certeza. Minha mãe merece o reconhecimento que nunca teve. E eu quero estar lá, na primeira fileira, aplaudindo de pé. Dr. Henrique sorriu. Felipe, posso dizer uma coisa? Você está crescendo diante dos meus olhos. E sua mãe ficaria orgulhosa se pudesse ver como você está lidando com tudo isso. Ela pode ver, Dr. Henrique. E espero que realmente fique orgulhosa. Tenho certeza de que ficará. Quando Felipe saiu da sala de Dr. Henrique, sentia como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Finalmente tinha um plano para fazer as coisas certas. E pela primeira vez desde a formatura, se sentia verdadeiramente orgulhoso de ser filho de Maria Silva. Semanas depois de aceitar a proposta do Dr. Henrique, Maria estava completamente imersa no novo trabalho. O laboratório do Centro de Inovação havia sido montado exatamente como ela sonhara, e pela primeira vez em anos, ela acordava ansiosa para começar o dia. Felipe observava a transformação da mãe com uma mistura de alegria e culpa. Maria estava radiante, falava com entusiasmo sobre os projetos, chegava em casa com os olhos brilhando de satisfação profissional. Era como se ela tivesse ressuscitado. Mãe, como foi o dia no laboratório? Felipe perguntou numa noite quando ela chegou mais tarde que o normal. Incrível! Conseguimos finalizar o protótipo do monitor neurológico. Os testes preliminares mostraram uma precisão de detecção superior a qualquer equipamento disponível no mercado. Maria falava com uma paixão que Felipe não via há anos. Dr. Henrique disse que se os testes continuarem assim, podemos ter o equipamento aprovado para uso clínico em alguns meses. Isso é fantástico, mãe. Maria parou de organizar seus papéis e olhou para Felipe. Sabe o que é mais gratificante? O quê? Ontem, uma enfermeira da UTI me agradeceu. Disse que um dos equipamentos que desenvolvi anos atrás salvou a vida da filha dela. Ela não sabia que eu era a inventora, mas o Dr. Henrique contou. Felipe sentiu o peito apertar.
Como ela reagiu? Chorou, me abraçou e chorou. Disse que nunca imaginou conhecer a pessoa responsável por salvar sua filha. Maria se sentou ao lado de Felipe no sofá. Felipe, sabe há quanto tempo não me sentia útil de verdade? Ele balançou a cabeça. Anos. Quando limpava casas, fazia um bom trabalho. Mas era apenas um trabalho. Agora estou salvando vidas novamente. Estou fazendo a diferença. Felipe segurou as mãos da mãe. Mãe, preciso te pedir perdão por uma coisa. Pelo quê? Por ter roubado isso de você por tanto tempo. Maria franziu a testa. Felipe, você não roubou nada. Foram escolhas que fiz conscientemente. Mas foram escolhas baseadas no meu egoísmo, na minha necessidade, na minha ambição. Eu nunca parei para pensar no que você estava sacrificando por mim. Filho, amor de mãe não é sacrifício. É sim, mãe. E o pior é que quando você finalmente me deu tudo que podia dar, eu ainda te tratei como se não fosse suficiente. O silêncio entre eles ficou pesado. Maria percebia que Felipe estava carregando uma culpa muito profunda. Felipe, sobre o dia da formatura... Mãe, por favor, me deixa falar. Ela assentiu. Naquele dia, quando disse que você me envergonhava, eu não estava falando sobre você. Estava falando sobre minha própria insegurança, meu próprio medo de não ser aceito por aquelas pessoas. Felipe respirou fundo. Mas o resultado foi o mesmo. Machuquei você profundamente, e isso é imperdoável. Felipe, não, mãe. Deixa eu terminar. Você passou anos se sacrificando para que eu pudesse chegar onde cheguei. E no momento que deveria ser de celebração para nós dois, eu te joguei para escanteio como se você fosse um problema para resolver. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Felipe. Pior que isso, descobri que a mulher que eu rejeitei publicamente é uma das mentes mais brilhantes da medicina, que meus colegas me respeitam mais por ser seu filho do que por qualquer mérito próprio. Maria olhou surpresa. Como assim? Rodrigo, meu colega da formatura, me procurou semana passada. Disse que pesquisou sobre você depois que Dr. Henrique comentou seu trabalho numa reunião. Ele veio me pedir desculpas por ter tratado você com condescendência naquele dia. Ele não sabia. Ele sabia, mãe. Todos sabiam que você era minha mãe e que eu estava tentando esconder isso. E isso me fez parecer não apenas inseguro, mas ingrato. Felipe se levantou e começou a andar pela sala. Camila também me procurou. Disse que ficou impressionada com sua história e que agora entende por que eu consegui ser um bom estudante, que tinha uma mãe excepcional me apoiando. Felipe, essas coisas não importam. Importam sim, mãe, porque mostram que minha vergonha era infundada e cruel, que eu estava rejeitando justamente o que havia de mais valioso na minha vida. Maria se aproximou do filho e tocou seu rosto carinhosamente. Felipe, você era jovem, inseguro, pressionado. Todos cometem erros. Mas nem todos cometem erros que machucam quem mais amam. E nem todos têm coragem de reconhecer os erros e buscar a redenção. Felipe olhou nos olhos da mãe. Mãe, posso te fazer um pedido? Claro. Quero que você me perdoe publicamente. Maria não entendeu. Como assim? Quero organizar um evento no hospital. Reunir todos os médicos, residentes, funcionários. Quero contar sua história, apresentar seus trabalhos e pedir perdão publicamente pela forma como te tratei. Felipe, isso não é necessário. É necessário para mim, mãe. Preciso que todos saibam quem você realmente é. Preciso desfazer a imagem errada que criei sobre você naquele dia. Maria balançou a cabeça. Felipe, você não precisa se expor dessa forma. Preciso sim. Não por você, mas por mim. Porque enquanto não fizer isso, vou carregar essa culpa para sempre. E se eu disser não? Felipe parou e olhou diretamente para ela. Então vou respeitar sua decisão. Mas vou continuar procurando outras formas de demonstrar o orgulho que sinto de você. Maria ficou em silêncio por alguns minutos, pensando. Felipe, posso te contar algo? Claro. Naquele dia da formatura, quando você disse que eu te envergonhava, por um momento eu acreditei. Felipe sentiu o coração apertar. Acreditei que talvez eu realmente não fosse boa o suficiente para estar ali, que minha presença diminuía seu momento de glória. Mãe, deixa eu terminar. Foi apenas um momento, mas foi suficiente para me fazer questionar se eu tinha o direito de me orgulhar do que você havia conquistado. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria. Porque na minha cabeça, se meu próprio filho tinha vergonha de mim,
Talvez eu realmente não merecesse estar ali. Felipe se ajoelhou na frente da mãe e segurou suas mãos. Mãe, você não apenas merecia estar ali. Você merecia estar no palco comigo, recebendo reconhecimento por tornar possível minha formação. Felipe, você acha que eu aceito sua proposta do evento? Só se você quiser, mãe. Maria respirou fundo. Aceito, mas com uma condição. Qual? Não quero que seja sobre pedidos de perdão. Quero que seja uma celebração do que construímos juntos, da família que somos. Felipe sorriu entre as lágrimas. Pode ser, mãe. E quero que você entenda uma coisa, Felipe. O quê? Eu já te perdoei. Te perdoei no momento que vi você reconhecer seu erro e lutar para corrigi-lo. Felipe abraçou a mãe e, pela primeira vez desde a formatura, sentiu que estava realmente em casa. 2 semanas depois, o auditório do Hospital Metropolitan estava lotado. Doutor. Henrique havia divulgado o evento como uma homenagem às mentes brilhantes da medicina. E mais de 200 pessoas compareceram. Felipe estava nos bastidores, nervoso, revisando pela 10ª vez o discurso que havia preparado. Maria estava ao seu lado, elegante num vestido azul escuro que havia comprado especialmente para a ocasião. Nervoso? Ela perguntou, notando as mãos trêmulas do filho. Muito. E você? Também. Faz tempo que não falo para uma plateia tão grande. Dr. Henrique se aproximou dos dois. Prontos. A plateia está ansiosa. Felipe assentiu, respirou fundo e caminhou para o palco. Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Silva. Sou residente deste hospital. E hoje estou aqui para falar sobre a mulher mais extraordinária que conheço. A plateia se acomodou, prestando atenção. Há algumas semanas cometi um dos maiores erros da minha vida. No dia da minha formatura, tratei essa mulher como se ela fosse um problema a ser escondido, uma fonte de constrangimento. Felipe olhou para Maria, que estava na primeira fileira. Hoje descobri que a mulher de quem tive vergonha é responsável por salvar milhares de vidas. Que os equipamentos que ela inventou estão funcionando neste exato momento em hospitais pelo mundo inteiro. Ele fez um gesto para que Maria subisse ao palco. Gostaria de apresentar a vocês a doutora Maria Silva, engenheira biomédica, inventora, e a mulher que tornou possível eu estar aqui hoje. Maria subiu ao palco sob aplausos calorosos. Maria Silva desenvolveu alguns dos equipamentos de suporte à vida mais inovadores das últimas 2 décadas. Mas, mais que isso, ela abandonou sua carreira brilhante para garantir que eu pudesse ter a minha. A plateia estava em silêncio absoluto. E quando eu deveria ter demonstrado orgulho e gratidão, demonstrei egoísmo e ingratidão. Felipe se virou para Maria. Mãe, na frente de todos esses profissionais que admiram seu trabalho, quero dizer que você é meu maior orgulho. Que tudo o que sou ou serei é resultado do amor e sacrifício que você dedicou a mim. A plateia explodiu em aplausos. Maria chorava emocionada e Felipe a abraçou no palco. Agora, Felipe disse ao microfone, gostaria que vocês ouvissem da própria Maria Silva sobre o futuro da inovação médica. Maria se aproximou do microfone, ainda emocionada, mas recuperando a confiança profissional. Obrigada, Felipe, e obrigada a todos vocês por estarem aqui. Ela olhou para a plateia, viu rostos conhecidos, colegas médicos, funcionários do hospital. Hoje quero falar sobre o que realmente importa na medicina, salvar vidas. E sobre como cada um de nós, independentemente do cargo ou função, contribui para esse objetivo maior. Durante 20 minutos, Maria falou sobre inovação, sobre os projetos do Centro de Pesquisa, sobre o futuro da tecnologia médica. A plateia estava hipnotizada. Quando terminou, recebeu uma ovação de pé que durou vários minutos. Nos bastidores, Felipe a esperava com um sorriso orgulhoso. Como se sente, mãe? Como se finalmente tivesse voltado para casa. E eu me sinto como se finalmente tivesse aprendido a valorizar o que sempre tive. Eles se abraçaram, e pela primeira vez em muito tempo, tanto Maria quanto Felipe se sentiam completos. Capítulo 5. A Redenção. Parte 1. O auditório do Hospital Metropolitan nunca havia recebido um evento tão concorrido. Médicos de toda a cidade, estudantes de medicina, engenheiros biomédicos, jornalistas especializados em saúde, todos queriam conhecer a história de Maria Silva, a mulher que havia ressurgido das cinzas
para revolucionar novamente a medicina. Felipe estava nos bastidores ajustando a gravata pela 5ª vez. Suas mãos tremiam não de nervosismo, mas de emoção pura. Depois de semanas organizando cada detalhe do evento, inovação e superação na medicina moderna, finalmente chegara o momento de apresentar Maria da forma que ela sempre mereceu. Nervoso? Maria perguntou, se aproximando dele. Estava elegante em um blazer azul marinho e uma blusa branca, carregando uma pasta com as apresentações que havia preparado. Não nervoso, ansioso. Ansioso para que todo mundo veja você brilhar. Maria sorriu, tocando o braço do filho. Felipe, independentemente do que acontecer hoje, quero que saiba que estou orgulhosa de você. Por quê? Eu não fiz nada demais. Fez sim. Você reconheceu um erro, teve coragem de corrigi-lo, e agora está me dando uma oportunidade que nunca imaginei ter novamente. Dr. Henrique se aproximou dos dois, claramente entusiasmado. Maria, Felipe, está tudo pronto. Temos 300 pessoas confirmadas, incluindo o secretário de Saúde do Estado e representantes de 5 universidades diferentes. Felipe arregalou os olhos. 300 pessoas? A história de vocês dois se espalhou mais rápido do que imaginávamos. O jornal Cidade Médica vai fazer uma matéria especial e a TV Saúde quer gravar trechos da palestra. Maria ficou pálida. Doutor Henrique, eu não esperava tanta repercussão. Maria, você não entende ainda, não é? Você não é apenas uma inventora talentosa. Você é um símbolo de superação. Uma mulher que abriu mão de tudo por amor ao filho, mas que nunca perdeu sua essência. Felipe segurou a mão da mãe. Mãe, você está pronta? Mais pronta do que jamais estive. Quando Felipe subiu ao palco para fazer a apresentação inicial, o silêncio no auditório era absoluto. Ele olhou para a plateia e viu rostos expectantes, alguns conhecidos, outros completamente estranhos, todos unidos pela curiosidade de conhecer a história que havia mobilizado toda a comunidade médica local. Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Silva. Sou residente deste hospital. E hoje vou contar uma história que mudou minha vida para sempre. Ele respirou fundo, olhando diretamente para Maria na primeira fileira. É a história de uma mãe que sacrificou um império para criar um filho, e de um filho que demorou tempo demais para perceber que tinha ganhado na loteria da vida. A plateia se inclinou para a frente, claramente interessada. Há algumas semanas, no dia da minha formatura, cometi o erro mais estúpido da minha vida. Tratei minha mãe como se ela fosse motivo de vergonha, quando, na verdade, ela era meu maior motivo de orgulho. Felipe pausou, deixando as palavras fazerem efeito. Descobri que a mulher que eu havia diminuído publicamente era, na verdade, uma das mentes mais brilhantes da medicina que eu conhecia. E que tudo o que sou hoje só foi possível por causa dos sacrifícios que ela fez. Ele gesticulou para Maria subir ao palco. Gostaria de apresentar a vocês a doutora Maria Silva, engenheira biomédica, inventora de equipamentos que salvaram milhares de vidas, fundadora da InovaMed Soluções Médicas e a mulher mais extraordinária que já conheci. Maria subiu ao palco sob aplausos calorosos. Quando chegou ao microfone, olhou para a plateia e sentiu uma onda de emoção tomar conta de si. Obrigada, Felipe. E obrigada a todos vocês por estarem aqui. Sua voz saía firme, profissional, mas carregada de emoção. Hoje quero compartilhar com vocês não apenas minha trajetória profissional, mas também uma reflexão sobre escolhas, sacrifícios e sobre como o amor pode nos levar a caminhos inesperados. Maria acionou o projetor, e a primeira imagem que apareceu foi uma foto antiga dela em um laboratório, cercada de equipamentos e protótipos. Esta foto foi tirada há 15 anos, no laboratório da InovaMed. Naquela época, eu acreditava que minha missão era revolucionar a tecnologia médica. E, de certa forma, consegui. Ela mostrou slides com especificações técnicas, prêmios recebidos, artigos publicados. Durante 8 anos, desenvolvi equipamentos de suporte à vida que foram utilizados em hospitais por todo o país. Respiradores artificiais, monitores cardíacos, sistemas de diálise portáteis. A plateia murmurava impressionada com o currículo apresentado. Mas aos poucos, comecei a perceber que estava perdendo algo muito mais importante que qualquer reconhecimento profissional.
Estava perdendo momentos preciosos com meu filho. Maria olhou para Felipe, que a observava com admiração. Felipe tinha 8 anos quando percebi que ele conhecia mais suas babás do que a própria mãe. Que eu estava tão focada em salvar vidas de estranhos que estava negligenciando a vida que mais importava para mim. Ela mudou o slide, mostrando agora uma foto de Felipe criança. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha carreira. Vendi minha participação na empresa, peguei todo o dinheiro e investi no futuro do meu filho. Um murmúrio percorreu a plateia. Não foi um sacrifício. Foi uma escolha consciente. Escolhi trocar laboratórios por lições de casa, conferências internacionais por reuniões escolares, patentes por presença. Dr. Patrícia, da cardiologia, levantou a mão. Maria, você não sentiu que estava desperdiçando seu talento? Excelente pergunta. Por muito tempo achei que sim. Principalmente quando comecei a trabalhar como faxineira para complementar nossa renda. Maria pausou, deixando a informação causar impacto. Sim, trabalhei limpando casas e hospitais por anos. E vocês sabem o que descobri? A plateia aguardava, em silêncio absoluto. Descobri que limpar ao redor de equipamentos que eu mesma havia inventado me dava uma perspectiva única sobre como a tecnologia médica realmente funciona no dia a dia. Ela mostrou fotos de equipamentos da InovaMed em funcionamento em UTIs. Quantas vezes observei enfermeiras utilizando respiradores que desenvolvi, notando pequenos problemas de usabilidade que eu nunca havia percebido quando estava no laboratório. Quantas vezes ouvi médicos comentando sobre limitações de equipamentos que eu poderia resolver. Maria sorriu. Meus anos como faxineira não foram um desperdício de talento. Foram uma pós-graduação em aplicação prática da tecnologia médica. Dr. Henrique se levantou. Maria, pode nos contar sobre seu retorno à área? Claro. Quando Felipe se formou, Dr. Henrique descobriu minha identidade por acaso. Ele me ofereceu a coordenação do Centro de Inovação Médica deste hospital. Ela mudou o slide, mostrando agora projetos atuais. Nos últimos meses, desenvolvi 3 protótipos de equipamentos baseados nas observações que fiz durante meus anos trabalhando na linha de frente dos hospitais. As imagens mostravam equipamentos modernos e funcionais. Este é um monitor neurológico ultrassensível, capaz de detectar alterações microscópicas na atividade cerebral de pacientes em coma. A sensibilidade é 3 vezes maior que qualquer equipamento disponível no mercado. A plateia aplaudia a cada especificação técnica apresentada. Este segundo equipamento é um sistema de suporte respiratório adaptativo, que ajusta automaticamente os parâmetros baseado nas necessidades específicas de cada paciente, reduzindo significativamente o tempo de internação. Dr. Carlos, chefe da UTI, se levantou. Maria, esses equipamentos já foram testados? Estão em fase final de testes aqui no hospital. Os resultados preliminares são extraordinários. Ela mostrou gráficos e estatísticas que impressionaram toda a plateia. Mas o que mais me orgulha não são os números técnicos. É saber que cada equipamento foi desenvolvido pensando não apenas na eficiência médica, mas na humanização do cuidado. Maria pausou, olhando diretamente para Felipe. Porque aprendi, durante meus anos longe dos laboratórios, que tecnologia sem humanidade não salva vidas de verdade. Apenas prolonga sofrimento. A emoção na voz dela era palpável. Cada equipamento que desenvolvo hoje carrega não apenas conhecimento técnico, mas também a experiência de quem limpou lágrimas de famílias desesperadas, quem consolou pacientes sozinhos, quem viu a medicina não apenas como ciência, mas como ato de amor. Felipe não conseguia conter as lágrimas. Finalmente entendia a dimensão da jornada que sua mãe havia percorrido. Gostaria de encerrar esta primeira parte da apresentação com uma reflexão pessoal. Maria continuou. Há algumas semanas meu filho disse publicamente que eu o envergonhava. E por um momento acreditei que talvez ele estivesse certo. Um silêncio pesado tomou conta do auditório. Hoje, diante de todos vocês, posso dizer que não me envergonho de nenhuma escolha que fiz. Não me envergonho de ter abdicado de uma carreira promissora por amor. Não me envergonho de ter trabalhado como faxineira para sustentar meu filho. Não me envergonho de ter passado anos longe dos holofotes acadêmicos. Sua voz crescia em intensidade e convicção.
Porque essas escolhas me trouxeram até aqui. Me tornaram uma profissional melhor, uma inventora mais sensível, uma pessoa mais completa. A plateia começou a aplaudir, mas Maria fez um gesto pedindo silêncio. E me tornaram mãe de um homem que teve coragem de reconhecer seus erros e lutar para corrigi-los. Um homem que organizou tudo isso não para se promover, mas para honrar a mulher que o criou. Agora ela olhava diretamente para Felipe. Filho, você nunca foi motivo de vergonha para mim. Nem quando cometeu erros, nem quando me magoou, nem quando precisou encontrar seu próprio caminho. Você sempre foi meu maior orgulho. Felipe não aguentou mais. Subiu ao palco e abraçou a mãe, enquanto a plateia explodiu em aplausos que duraram vários minutos. Quando finalmente se separaram, Maria secou as lágrimas e sorriu para a plateia. Agora, se me permitem, gostaria de mostrar em detalhes os projetos que estamos desenvolvendo e como cada um de vocês pode contribuir para o futuro da medicina humanizada. A segunda parte da apresentação de Maria foi ainda mais impactante que a primeira. Durante 1 hora, ela detalhou tecnicamente cada equipamento desenvolvido, respondeu perguntas complexas de médicos experientes e apresentou estudos de caso reais onde suas invenções já haviam feito diferença. Dr. Roberto Mendes, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Metropolitana, se levantou ao final da apresentação. Doutora, Maria, em nome da comunidade médica acadêmica, gostaria de fazer um convite oficial. A plateia ficou em silêncio, curiosa. Queremos convidá-la para ministrar um curso de pós-graduação em nossa universidade. Inovação humanizada em tecnologia médica. Seria um curso pioneiro no país. Maria olhou surpresa para Felipe, que sorria orgulhoso. Dr. Roberto, eu não esperava por isso. Doutora. Maria, sua trajetória é exatamente o que nossos estudantes precisam conhecer. Você combina excelência técnica com sensibilidade humana de uma forma única. Antes que Maria pudesse responder, Dr. Henrique se levantou. E eu gostaria de aproveitar este momento para fazer outro anúncio importante. Ele se dirigiu ao palco. O Hospital Metropolitan, em parceria com 3 outras instituições, decidiu criar o Instituto Maria Silva de Inovação Médica. A plateia explodiu em aplausos. Maria ficou sem palavras. O instituto será dedicado ao desenvolvimento de tecnologias médicas humanizadas, seguindo exatamente os princípios que a doutora Maria apresentou hoje. Felipe subiu novamente ao palco, com lágrimas nos olhos. Mãe, você merece isso e muito mais. Maria abraçou o filho, ainda em choque com os reconhecimentos. Felipe, quando você disse que queria que o mundo conhecesse quem eu realmente era, nunca imaginei que chegaria a este ponto. Eu sabia, mãe. Sempre soube que você era especial. Só demorei para ter coragem de admitir. Dr. Henrique se aproximou do microfone. Gostaria de pedir que a doutora Maria diga algumas palavras finais para nós. Maria se dirigiu ao microfone, ainda emocionada com tudo o que estava acontecendo. Amigos, colegas, este dia superou todas as minhas expectativas. Ela olhou para a plateia, vendo rostos sorridentes e admiradores. Mas quero deixar uma mensagem final que vai muito além da tecnologia médica. A plateia se concentrou. A lição mais importante que aprendi nesta jornada é que nunca devemos nos envergonhar de quem somos ou de onde viemos. Cada experiência, cada dificuldade, cada escolha que fazemos nos molda de alguma forma. Maria pausou, organizando os pensamentos. Durante anos, achei que tinha desperdiçado meu talento trabalhando como faxineira. Hoje entendo que foi justamente essa experiência que me tornou uma inventora melhor. Ela sorriu, olhando diretamente para Felipe. E aprendi que o amor verdadeiro não é apenas sobre sacrifícios. É sobre escolhas conscientes. Escolhi ser mãe presente em vez de empresária ausente. E não me arrependo. Doutor Patrícia levantou a mão. Doutora Maria, qual conselho daria para mães que enfrentam dilemas parecidos? Que não existe escolha certa ou errada. Existe apenas a escolha que faz sentido para você e sua família naquele momento específico da vida. Maria respirou fundo. Eu poderia ter mantido minha empresa e contratado babás e cuidadores para Felipe. Muitas mulheres fazem isso com sucesso. Mas para mim, naquele momento, estar presente na vida dele
era mais importante. Ela olhou novamente para Felipe. E posso dizer que não desperdicei esses anos. Cada momento que passei com ele, cada dificuldade que enfrentamos juntos, cada sacrifício que fiz conscientemente, contribuiu para que nos tornássemos as pessoas que somos hoje. A plateia estava completamente absorta. Felipe me ensinou tanto quanto eu ensinei a ele. Me ensinou sobre perseverança quando via ele estudando até tarde para conseguir notas boas. Me ensinou sobre determinação quando o vi se esforçar para passar no vestibular. Me ensinou sobre superação quando o vi enfrentar as dificuldades da faculdade. Felipe chorava abertamente. E mesmo quando cometeu erros, como aconteceu na formatura, me ensinou sobre humildade e coragem para reconhecer quando estamos errados. Maria se virou para Felipe. Filho, você disse uma vez que eu te envergonhava. Hoje posso dizer que você me enche de orgulho. Não apenas por ser médico, mas por ser o homem íntegro e corajoso que se tornou. Ela se dirigiu novamente para a plateia. A mensagem que quero deixar para todos vocês é que nossas histórias não são lineares. Não seguimos um roteiro predeterminado de sucesso. Maria gesticulou abrangendo toda a plateia. Alguns de vocês talvez estejam enfrentando momentos difíceis, questionando escolhas, se perguntando se estão no caminho certo. Quero que saibam que não existe um caminho único para a realização pessoal e profissional. Dr. Henrique assentiu, claramente emocionado. O que importa é mantermos nossa essência, nossos valores, nossa capacidade de amar e servir aos outros. O resto são apenas circunstâncias temporárias. Maria olhou para os equipamentos médicos que havia trazido para a demonstração. Estes equipamentos que desenvolvo hoje são melhores que os que fazia 15 anos atrás. Não apenas tecnicamente, mas conceitualmente. Porque foram criados por uma pessoa que entende não apenas a ciência da medicina, mas também a humanidade por trás dela. Ela fez uma pausa emocional. Cada dia que passei limpando UTIs, cada conversa que tive com pacientes preocupados, cada lágrima que enxuguei de familiares desesperados, contribuiu para que eu desenvolvesse essa sensibilidade. A plateia permanecia em silêncio reverente. Por isso, não tenham medo de caminhos não convencionais. Não se envergonhem de trabalhos humildes, de recomeços tardios, de escolhas que outros não entendem. Maria sorriu, com uma serenidade que irradiava para toda a plateia. Cada experiência que vivemos pode ser transformada em sabedoria, em compaixão, em força para ajudar outros. Dr. Roberto se levantou novamente. Doutora Maria, suas palavras tocaram profundamente todos nós. Tenho certeza de que este evento ficará marcado na memória de cada pessoa presente. Maria assentiu, visivelmente emocionada. Gostaria de encerrar agradecendo a todos que estiveram aqui hoje, a todos que acreditaram na minha história, que respeitaram minha jornada, que me deram esta oportunidade única de recomeçar. Ela olhou diretamente para Felipe, e principalmente ao meu filho, que teve coragem de admitir erros, humildade para pedir perdão e amor suficiente para querer me honrar publicamente. Felipe se aproximou dela no palco. Mãe, posso dizer uma última coisa? Ela assentiu. Felipe se dirigiu ao microfone. Durante toda a minha vida, sonhei em ser médico para salvar vidas. Hoje descobri que minha mãe salva vidas há muito mais tempo que eu. A plateia sorriu, tocada pela simplicidade e verdade das palavras. Descobri que ter vergonha dela foi a maior estupidez que já cometi. E descobri que meu maior sucesso não é ter me formado médico, mas ter sido criado por ela. Felipe segurou a mão de Maria. Mãe, obrigado por nunca ter desistido de mim. Nem quando eu não merecia seu amor. Nem quando eu a magoei. Nem quando eu fui injusto. A voz dele estava embargada de emoção. Obrigado por ter sacrificado sua carreira para que eu pudesse ter a minha. E obrigado por ter me ensinado, mesmo sem perceber, que grandeza verdadeira não está em títulos ou reconhecimento, mas em caráter e amor. Maria abraçou Felipe no palco, enquanto toda a plateia se levantava em uma ovação que durou mais de 5 minutos. Quando os aplausos finalmente cessaram, Dr. Henrique retornou ao microfone. Amigos, testemunhamos hoje algo muito especial. Uma história de amor, sacrifício, erro, perdão e redenção. Ele olhou para Maria e Felipe.
Esta é a essência da medicina: cuidar, curar, mas principalmente amar. A doutora Maria Silva e seu filho Felipe nos lembraram disso hoje. Dr. Henrique fez uma pausa solene. O Instituto Maria Silva de Inovação Médica começará suas atividades no próximo mês. A doutora Maria será nossa diretora científica e tenho certeza de que juntos desenvolveremos tecnologias que não apenas salvarão vidas, mas transformarão a forma como cuidamos uns dos outros. 3 meses depois, o Instituto Maria Silva estava funcionando em pleno vapor. Maria havia desenvolvido 2 novos equipamentos que já estavam sendo testados em hospitais de 3 estados diferentes. Felipe havia terminado sua residência com notas excepcionais e decidido se especializar em medicina intensiva, trabalhando diretamente com os equipamentos que sua mãe desenvolvia. Numa tarde de sábado, eles estavam juntos no laboratório do instituto, trabalhando num projeto conjunto. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro, filho. Você se arrepende de alguma coisa que aconteceu nos últimos anos? Maria parou de trabalhar e olhou para Felipe. Sabe o que eu mais me arrependo? Do quê? De não ter contado antes sobre meu passado. Talvez se você soubesse desde criança quem eu era profissionalmente, não teria se sentido inseguro naquele dia. Felipe balançou a cabeça. Não, mãe. Se você tivesse contado antes, eu talvez nunca tivesse aprendido a valorizar verdadeiramente o que você fez por mim. Ele parou de trabalhar também. Precisei cometer aquele erro para entender que grandeza não está nos títulos que temos, mas no amor que dedicamos às pessoas importantes. Maria sorriu. E você, Felipe? Se arrepende de alguma coisa? De ter demorado tanto para reconhecer que tenho a mãe mais incrível do mundo? Eles se abraçaram, cercados pelos equipamentos que estavam desenvolvendo juntos. Equipamentos que levariam o nome das 2 pessoas que mais se amavam no mundo, a família Silva. Do lado de fora do laboratório, uma placa dourada brilhava sob o sol da tarde. Instituto Maria Silva de Inovação Médica, salvando vidas com tecnologia e amor. E ali dentro, mãe e filho trabalhavam lado a lado, salvando vidas e construindo um legado que duraria para sempre. Fim da história. Chiquillos, voy a dejarlos aquí mirando todo lo que pase. Si viene alguien a matarme, ustedes me van a decir, ¿ok? Que voy y vuelvo. Ahí también voy a ir a buscar mi almuerzo. Me gustaría... ahora debería ser de base la casa. Tendría que improvisar. A ver, improvisemos mentalmente. Tendría que ser... o hago la casa y al lado hago una cafetería después. También es mano esa. También es carta. Voy a hacerme 1 metro cuadrado de casa y después voy a investigar, ¿ok? Porque por ahora
No quiero pensar que fui yo la que estuvo aquí. Me rompió la pala. Ah, pero no puedo hacerla, ¿verdad? Bueno. Oye, si eso es el ticket dorado. Si encuentras un ticket, puedes meter a un amigo, supongo que amigo streamer. Porque la idea es que hagan contenido del coso, entonces yo creo que ideal es un amigo. Oigan, tengo configurada. Un momento. Ah, ok. Fíjate, se está riendo una cabrona al lado mío. Quería ver si estaba el Minecraft. Hoy día va a ser un día bastante más chill porque como el primer día, están todos construyendo, todos haciendo sus cosas, sus bases. No sé cómo vamos a hacer la casa así. Me gustaría que fuera una casa grande para poder decorarla harto porque a mí lo que más me gusta de Minecraft es decorar. Me encanta decorar. Decoro como la ñoña, sí, pero me encanta decorar. Entonces, iremos viendo lo que procede. ¿Sabes qué? ¿Les puedo confesar algo? No, no sé, estoy muriendo de hambre. Mimic. ¿Cómo que Mimic? ¿Cómo que tu cuerpo? Hoy tengo una abeja acá. No la voy a tocar. No, a mí me encanta decorar. Ya voy a hacer esto, un poco la base yo creo, y exactamente del jugador, esa es la parte. ¿Cómo que Mimic? Lule, ¿qué? ¿Por qué Mimic? Qué miedo. ¿Por qué la mata tanto Mimic? ¿Quién es Mimic? Ya vamos a hacer un tipo de por mientras, como marcar el territorio un poco, porque quiero minar. Entonces, pero antes de minar me gustaría como marcar así como, esto es mío. Ya, miren, yo veo una visión, que la entrada sea aquí. Uy, pero este rosado, mamita, era la casa más chillona del mundo. Bueno, no importa. Después lo vamos a arreglar. Es la contra el cerro hay que hacerlo en la casa. ¿Aló? 3 días hábiles después volvía. Y aquí quiero agregar esto para meterme a la cueva cuando se me cante. Entonces, vamos baneando los bots. No sé qué y ahora sí. Ay, no sé qué tema está puesto. Déjenme, quiero hacer una colita, chiquillo. Estoy como un poco... ¿Pero nada? Esta va a ser la entrada. Ya está decidido. Esta va a ser la entrada. Oh, se me apagó. ¿Me escuchan? Espero no quedarme... Oye, es que chiquillo, yo soy peligrosa, ¿saben por qué? Porque yo empiezo a jugar Minecraft, me gusta mucho y yo no paro. Y no paro, y genuinamente no paro hasta que, no sé, hasta que me sacan a la fuerza del computador para recién dejar de jugar. Entonces,
Ojo. Antes de eso. Igual podríamos salirnos un rato en lo que como. Eso que es buena. Esa es buena. Y después volver. Porque ahora... a ver quién está. Vale, hay harta gente, pero miren, vamos a salirnos. No estoy terminando el stream, ni de cojones. Quiero que les quede claro. Pero vamos a... Podríamos reaccionar a algo mientras